E veja só que curioso, dessa vez a vítima foi o próprio Celso Russomano, porque ele estava em Salvador, precisava voltar para São Paulo ontem, mas o que seria uma simples viagem se tornou uma maratona de espera e descaso. O voo atrasou várias horas para a revolta dos passageiros que aguardavam uma solução da companhia aérea. Rolou confusão dentro da aeronave, o Celso teve até que chamar a Polícia Federal. Vamos acompanhar essa reportagem agora, que é impressionante, na íntegra. Vamos lá, vamos ver. Em Salvador, a equipe do Patrulha do Consumidor atendeu dezenas de pessoas com problemas envolvendo a Unimed local. Este caso, você ainda vai acompanhar aqui, no programa da tarde. Então eles têm que trazer a minha mãe, eu tenho que trazer a minha mãe viva para minha casa. Mas na volta, depois de um dia tenso, cheio de reclamações e descasos, Celso Russomano enfrentou mais um problema que, infelizmente, virou rotina nos aeroportos: o desrespeito aos passageiros. Desta vez, envolveu a Avianca. Para entender a história toda, o voo estava programado para as 21h43 no aeroporto de Salvador. Como se tratava de um dos últimos voos da noite, as pessoas estavam bastante ansiosas e muito cansadas também, depois de cumprirem sua jornada de trabalho. Entre os passageiros estava Celso Russomano, que trabalhou o dia inteiro em Salvador, atendendo dezenas de pessoas. Ele também queria voltar rápido para São Paulo e cuidar de sua família junto com toda a equipe. 1h10 sentados no avião, com o ar-condicionado desligado. As pessoas não aguentavam mais. Só que novamente tiveram que desembarcar. Desta vez porque a aeronave não teve autorização para a decolagem. A tripulação passou do horário de decolagem. Por volta das 11h30 da noite, todo mundo embarcou novamente, correndo para que a aeronave conseguisse decolar. Já era meia-noite quando novamente o comandante avisou que não haveria o voo, como previsto em segunda chamada. A revolta foi geral. Vamos chamar a imprensa, vamos chamar a polícia, vamos chamar quem for. Mas não vamos fazer isso não. Ninguém vai descer. A gente dorme aqui no avião, espera 4 meses ainda. Espera 4 meses. Ninguém vai descer. Chame a polícia, vai descer. Cheio de compromissos, os passageiros procuravam ajuda e reconheceram o Celso Russomano. Nesse momento, eles cercaram Celso e pediram para que ele intercedesse junto à tripulação para saber o que aconteceu naquele voo. E por conhecer profundamente o Código de Defesa do Consumidor, o Celso acabou mediando a situação para que os passageiros pudessem retornar para São Paulo. E não foi uma tarefa fácil. Gente, por gentileza, é o Celso Russomano de novo. Para garantir que nosso voo decole realmente, nós devemos esperar aqui dentro do avião, porque se nós desembarcarmos, nós corremos o risco de não ser trocada a tripulação e nós ficarmos em terra. Tá? Então, o meu conselho é, já que eles prometeram, fizeram uma afirmação que se torna falsa e enganosa, se não for cumprida e é crime, punido pelo artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, prisão em flagrante delito. Então, se a gente... se vocês concordarem, se a maioria concordar, porque isso é uma democracia, né? Nós aguardamos aqui a tripulação, eles quiserem servir a alimentação, pode servir aqui pra gente. Nós aguardamos aqui a tripulação, eles fazem a troca da tripulação e nós só abandona a aeronave quando chegar a nova tripulação, porque a lei estabelece isso. Nós aguardamos aqui, eles servem alimentação pra gente, Além de ter participação efetiva na aprovação de leis para a defesa do consumidor, Celso Russomano também participou da elaboração do Sistema Nacional de Política de Defesa do Consumidor, a convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso.
Celso também foi presidente da Frente Parlamentar da Polícia Federal durante 14 anos. E nesse tempo todo, lutou para melhorar as condições de educação, concursos universitários, plano de carreira, entre outros. Por isso, entendeu que acionar os policiais federais nessa hora seria a garantia para resolver pacificamente o problema com a Avianca. Vocês, por gentileza, pede realmente, gente, que vocês desembarquem até mesmo da cidade. Como a tripulação não conseguia dar os esclarecimentos necessários, o jeito foi apelar para as autoridades. E o Celso não teve dúvidas. Chamou a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal, nós negociamos com a Polícia Federal, nós vamos resolver isso. Aí com a Polícia Federal, se não for garantida a palavra, eu vou ser o condutor do flagrante de delito de prisão. Eu vou ser o condutor. Pode chamar a Polícia Federal. É isso mesmo, você vai ser preso. Você vai ser preso. Podemos sair, pessoal? Não, ainda não. Não? Ixi, Maria, esse negócio vai dar o que falar ainda, hein? O mais incrível foi a postura da Polícia Federal. Num momento em que todos os passageiros esperavam uma reação favorável ao consumidor, pelos problemas apresentados pela companhia, eles pediram para que todos desembarcassem. Tudo bem? Tudo bem? A gente precisa do seguinte, regulamentou a horário da tripulação. Eu conheço bem isso. Então, deixa eu explicar o que está só um minutinho, deixa eu falar primeiro. Vamos lá. Eu estou aqui com uma autoridade, né? Sei quem é o senhor, eu estou com uma autoridade por solicitação do comandante. Então preciso que vocês desembarquem. Se houver... Só um minutinho. Estou solicitando por solicitação do comandante, solicitando que todos Eu falei o microfone para o pessoal, por favor. Todos desembarquem, certo? Para que possamos resolver o problema, tá? Existe um problema de contato comercial, ok? Da empresa com os passageiros. O capa, você está entendendo? Posso falar agora? A partir do momento que vocês... Posso falar em nome da população? A partir do momento que vocês se levam a sair da aeronave, estão se apoderando da aeronave justamente. Ninguém está fazendo isso. Posso falar ou não? Espera aí, nós estamos solicitando, pedindo a solicitação por escrito do comandante. Quando ele não está solicitando por escrito, vamos pedir que vocês saiam da aeronave. Não saindo, é considerado apoderamento do turista. Então, não vamos tirar ninguém à força. Nós estamos pedindo para poder tirar a força. O senhor falou, agora posso falar? Peraí, não terminei de falar. Peço que vocês saiam da aeronave para que podemos conversar lá fora. Vamos a um paro legal agora? Podemos? Ok. A despachante fez uma afirmação para todos aqui que às 3 horas da manhã uma tripulação assumiria... Só um minutinho. Posso falar com eles, pedir para eles, paz? Não mexa a mão, senhor. Tá ok. Eu vou falar. Gente, por favor. Por favor. Por favor. Gente, por favor. A Polícia Federal está aqui e eu vou explicar o que foi prometido para todos os passageiros que estão nessa aeronave. Eu vou explicar, vou amparar legalmente na forma da lei para que a gente cumpra a lei, porque nós somos aqui legalistas, ninguém quer fazer bagunça. Ok? Então, ok. Então é o seguinte, a despachante prometeu aqui publicamente que às 3 horas da manhã outra tripulação assumiria esta aeronave e nós decolaríamos. Sem problema. Todos saem da aeronave. Se não for cumprido, eu vou dar voz de prisão a ela e eu serei o condutor do flagrante de delito. Tá claro isso? Então ela vai permanecer junto com a gente até as 3 horas da manhã para cumprir o que foi estabelecido. E eu converso com a tripulação autorizada, com os passageiros aqui, e a Polícia Federal garante o texto do artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece. Vamos lá. Fazer afirmação falsa ou enganosa, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, como é pena de detenção de 3 meses a 1 ano, é termo circunstanciado feito pela Polícia Federal. E aí cabe multa, e aí a Polícia Federal libera ela depois do termo circunstanciado. Agora, eu quero só o cumprimento do que foi prometido, mas nada além disso. Eu acho justo, eu converso me pediram e solicitaram que eu tomasse providências, eu estou aqui
nesta condição de garantir o direito de cada um dos que estão aqui. Eu expliquei para todo mundo aqui que venceu a hora da tripulação. Eu sou piloto também. Sou piloto também. Eu expliquei a todo mundo e expliquei às pessoas aqui o que tinha sido prometido. O comandante, para descer da aeronave, porque ele não pode abandonar a aeronave enquanto não chegar uma nova tripulação, pediu que todos saíssem. Ninguém se incomoda de sair. Eu que pedi à Polícia Federal aqui presente para garantir que a afirmação que ela fez seja cumprida. Só isso. E todo mundo vai sair pacificamente e vai aguardar do lado de fora. Após as explicações, o próprio Celso teve que informar aos passageiros a situação toda. Bom, eles não estão querendo... Eu vou falar por etapa, porque eu não estou autorizado mais a usar o microfone. Então eu vou falando por etapa para todo mundo entender. Então, eu queria só um minuto. É o seguinte... Amparado no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, eu vou falar por etapa, eu vou mais para trás. Amparado no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, toda afirmação não cumprida para o consumidor se caracteriza afirmação falsa e enganosa. Quem fez a afirmação de que nós vamos decolar às 3 da manhã foi a despachante. A Polícia Federal está aqui garantindo que será cumprido o estabelecido se a gente desembarcar da aeronave. Se ela não cumprir, eu sou o condutor do flagrante delito e a Polícia Federal não pode se eximir sob pena de prevaricação, que é crime, sob pena de perder o cargo. Então nós vamos atender a solicitação de descer da aeronave e vamos aguardar até as 3 da manhã. Se isso não for cumprido, as providências eu vou tomar. Podem ter certeza disso, tá? Então vamos descer e vamos garantir a... E a bagagem fica? O pior, é o bom dessa história é que a Bianca nunca mais vai ser a mesma. Isso é que eu gosto. Se não é o Celso aqui, tava tudo no chão. Nossa. Obrigado. Eu quero assistir isso amanhã no programa da tarde. O Juliano Henrique, vem. Valeu, obrigado. Celso Russumano acompanhou o desembarque de todos os passageiros até o saguão do aeroporto. E isso já passava da meia-noite, com mais de 2h30 de atraso. E lá no saguão, novamente, Celso teve de conversar com os policiais federais. A gente não veio para... Fui eu que solicitei. Constranger ninguém, né? Foi eu que solicitei. Que ele fosse cumprido. Só fazer uma consideração. Eu fui presidente da Frente Parlamentar da Polícia Federal durante 14 anos. Se hoje a Polícia Federal tem cursos universitários, se deve a mim. Todos ganhando... Eu sou o maior defensor da Polícia Federal. Eu, quando eu acionei, pedi à Polícia Federal, foi porque nós estávamos extrapolando os limites. Essa quantidade imensa de passageiros foi embarcado uma vez, foi desembarcado, porque o avião teve um defeito e, com certeza absoluta, todo mundo desembarcou, aguardou. Nós fomos embarcados de novo. Quando estávamos embarcando, a despachante disse, olha, por favor, não vai dar tempo. Eu pedi a todo mundo que corresse, que ela avisasse, todo mundo correu, se ajeitou dentro do avião, sentou. Ficamos meia hora sentados no avião, de meia hora para 40 minutos. E aí, a torre de controle demorou para fazer a autorização e por ter demorado para fazer a autorização, venceu a hora da tripulação. Como eles queriam forçar a descida dos passageiros, eu disse, chama a Polícia Federal, eu que pedi a presença da Polícia Federal, para garantir que a promessa que ela fez aos passageiros, que tem um monte de gente aqui com compromissos em São Paulo, né, fosse garantida. Então a presença da Polícia Federal lá foi só para garantir que a promessa que ela fez fosse cumprida, porque à medida que todo mundo descesse da aeronave, a companhia aérea dizia, aí agora não vai embarcar mais ninguém e todo mundo ia ficar aqui sem a garantia de subir. Então, por isso que eu pedi a presença dos senhores e agradeço terem estado com a gente. Tá ok? E vamos agora aguardar que eles cumpram. Crianças, estão aguardando. Tá. Mas pelo que conversamos, já, o comandante já falou com a base, falou que realmente às 3 horas, 2h30 provavelmente não seja essa aeronave saindo da pista. Seja uma outra tripulação, uma outra aeronave. Não tem problema. Entendeu? Mas eles confirmaram que vocês vão sair. Tá bom. Qualquer coisa, a gente está à disposição lá de novo. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Vamos aguardar. Obrigado pelo apoio que vocês me deram também, porque o negócio engrossou lá embaixo, né? Vocês viram. Tá bom? Diz o ditado, né? O povo unido, né? Jamais será vencido, não é verdade? Então eu acho que a união de todos ali fez a diferença. Com certeza. Né? Porque o pessoal já começou a reclamar de novo. Eles vão ligar agora aí. Finalmente, o embarque acontece às 3h43 desta madrugada de sexta-feira. Foi um voo muito tenso, mas todos conseguiram retornar, graças ao posicionamento do Celso e do Patrulha do Consumidor. Quase sem dormir, Celso Russumano explica agora o sofrimento dos passageiros às vésperas de grandes eventos como Copa do Mundo no Brasil. Parabéns, Celso Russomano, você resolveu o problema de um monte de famílias com essa atitude que você teve. Agora, a pergunta que foi deixada na reportagem é essa que eu faço. Como é que vai fazer quando chegar a Copa do Mundo? Falta infraestrutura no Brasil, aeroportuária, e o que é mais grave, quando se solicita a presença das autoridades aeroportuárias, faltam as pessoas que deveriam estar lá. Quem? A Agência Nacional, a Agência Nacional, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, deveria estar presente, deveria ter uma pessoa lá para garantir isso, a fim de que eu não precisasse chamar a Polícia Federal, mas isso não aconteceu. De toda forma, a Agência Nacional de Aviação Civil disse agora, nesta informação à imprensa que mandou aqui para a Rede Record Televisão, que agora, nessa sexta-feira à tarde, oficiou a Avianca Linhas Aéreas, na tarde dessa sexta-feira. A empresa terá 5 dias para comprovar a prestação de assistência aos passageiros do voo 6313, que na última quinta-feira, 11/4, partiu de Salvador, Bahia, para Guarulhos, com atraso aproximadamente 6 horas. Muito bem. Eu só quero falar uma coisa para encerrar essa história aqui, uma única coisa. Isso que aconteceu com a gente acontece diariamente, e nesse momento eu fui acionado. Eu nem pretendia fazer nada porque eu estava muito cansado, mas fiz para mostrar que o cidadão deve ser respeitado. Obrigado. Perfeito, e o programa da tarde volta na segunda-feira. Tchau, valeu, gente, obrigado. Tchau.